Olá! Neste domingo, 15 de outubro de 2023, um dos dois maiores e mais importantes líderes sindicais da segunda metade do século passado, Claude Smith-Ryan, completa 103 anos. Isso, 103 anos. Não bastasse a longevidade, Ryan também se destaca como protagonista na história do Brasil. De operário, eletricista na extinta Companhia Mineira de Eletricidade, encampada pelo Estado, pela CEMIG, no início dos anos de 1980, tornou-se o maior líder operário dos anos de 1950 a 1960. Casou-se com Dona Norma em 4 de setembro de 1941, com quem teve 10 filhos. Uma família humilde e que invariavelmente passava dificuldades financeiras. Mesmo quando deputado estadual, Ryan se surpreenderia por não ter uma geladeira em casa para tomar um simples copo de água gelada, ou nem sempre ter leite para o café com leite das crianças. Ouça esse diálogo dele com Dona Norma. Ryan foi almoçar, foi jantar em casa, estava cansado, e aí virou-se para Dona Norma e pediu o arroz com feijão dele, que é o prato que ele mais gostava, mas ele naquele dia ele quis tomar um copo de água gelada. Olha o que Dona Norma disse. Como vou arrumar um copo de água gelada se não temos geladeira? Ryan, então, se deu conta de que não tinha uma geladeira. Respondeu, tudo bem, e continuou jantando. Mas a resposta de sua mulher mexeu com ele. Afinal, foi deputado por 4 anos, 9 filhos e mais um chegando. E não tinha uma geladeira nem condições de comprar uma naquele momento. Uma noite ao deitar, a hora que tinha para conversar com a esposa, Ryan teve outra tristeza. Dona Norma disse, garoto, hoje a Solange me perguntou se na casa da vovó passava leiteiro. Eu respondi que sim. A Solange então disse para eu te pedir para mudarmos para perto da casa da vovó, porque aqui não temos leite. E quando vamos na casa da vovó, a gente toma café com leite. Toda essa obstinação remonta à sua infância ao lado do pai Orlando Ryan. Ouça o relato que Ryan faz sobre o pai. Foi um líder sempre muito atuante, e o que os seus amigos me falaram é que ele foi um bom líder sindical. Um homem correto. Lutou muito, batalhou muito pelo salário mínimo, trabalhou pelas aposentadorias e pensões, e, lamentavelmente, faleceu em 1945. Orlando Ryan foi o primeiro entrevistado do jornal A Defesa, a fala do operariado. Mas Ryan, embora sindicalizado, não se sentia atraído pela luta sindical até ouvir o chamamento do presidente Getúlio Vargas em seu discurso do Dia do Trabalhador, em 1951. Uni-vos todos nos vossos sindicatos, como forças livres e organizadas. As autoridades não poderão cercear vossa liberdade e nem usar de pressão e coação, conclamou o ex-presidente. E foi nesse mandato de Vargas que Ryan conheceu João Goulart, então ministro do Trabalho. E como ministro, Jango propôs, em 1954, dobrar o salário mínimo do Brasil. As greves pipocaram pelo Brasil. Em Minas, Ryan, como representante da Comissão de Negociação do Salário Mínimo, liderou 2 greves, uma em Belo Horizonte e outra em Juiz de Fora. Essa durou 5 dias e paralisou 40 mil trabalhadores. Em Juiz de Fora, o aumento foi de 144%. Essa parceria com Jango, ministro, vice-presidente por 2 mandatos e presidente deposto pelo golpe militar de 1º de abril, proporcionou, entre outras conquistas, a maioria dos benefícios da Previdência Social que temos hoje. Os direitos à saúde pública, 13º salário e fixação de jornada de trabalho e férias. Veio o golpe militar, Jango foi deposto. Ryan se apresentou ao comando da 4ª Região Militar em Juiz de Fora. Mas hoje é aniversário de Ryan. Como disse, 103 anos.
Ele foi preso aos 43 no dia 5 de abril de 1964. Foram 4 aniversários no cárcere e nesse dia especial contaremos 3 passagens sobre comemorações. 2 de aniversário e uma das bodas de prata de Riane e Dona Norma. Era 15 de outubro de 1964. Riane está preso no RO, no regimento de Obuses, na zona norte de Juiz de Fora. O tenente do dia para diante da cela. Bom dia, Riane, tudo bem? Tudo bem, responde Riane, completando que poderia estar melhor. Mas por quê? Está faltando alguma coisa? É que hoje é meu aniversário, disse Riane, e gostaria de dar um telefonema para minha esposa. Falar com ela nesse dia. O oficial para, pensa no pedido do preso e prometeu-lhe uma resposta para depois. No final da tarde, o oficial retorna com a resposta. Eu vou considerar o seu pedido, mas o senhor não vai telefonar para sua esposa. E a Riane olha decepcionado para o tenente. O tenente responde, o senhor vai até sua casa comemorar com ela pessoalmente. Vou destacar um subtenente para que fique ao seu lado, que faça a sua escolta. Riane não cabia de tanta felicidade. No início da noite, o preso deixava a cadeia, escoltado por um subtenente que o levava até Dona Norma. Para surpresa de todos, o suboficial decidiu deixar Riane sozinho com a família e vai para sua casa dormir, com a promessa de que passaria bem cedo para pegar Riane e levá-lo novamente para a prisão. 15 de outubro de 1965. Riane está preso no quartel da Polícia do Exército, na Guanabara. Ele deveria receber a visita de Dona Norma, de sua irmã Olga e de seus filhos, para comemorar os 45 anos de vida. O amigo da família, o empresário Nicolau Schueri, se propõe a levar a família de Juiz de Fora até o Rio de Janeiro. Aluga uma Kombi que ele mesmo dirigira. Dona Norma preparara um bolo de aniversário. Um bolo bem simples. A visita deveria durar 50 minutos. Para Riane, apesar das limitações e simplicidade, seria uma grande comemoração. Mas vamos ao que aconteceu. No relato do próprio Riane. Schueri, solidário com a família, também estava presente no quarto onde era comemorado os 45 anos de Riane, quando apareceu um oficial do Exército chamando o empresário. Ficamos esperando o senhor Nicolau para cantar os parabéns, mas isso não aconteceu porque o meu amigo recebeu voz de prisão por ordem do promotor Joaquim Simeão de Faria, promotor da Auditoria da Justiça Militar em Juiz de Fora. Disse Riane, entre aspas. Após comemorar o aniversário, Dona Norma e a família aguardaram a volta de Nicolau Schueri, do lado de fora do quartel. E o jornal Última Hora do Rio noticiou. Dona Norma ficou atordoada e sem saber o que fazer, pois viera para passar apenas algumas horas e não tinha meios para regressar a Juiz de Fora e nem para acomodar seus filhos. O advogado Sobral Pinto, que fora à Polícia do Exército para saber informações sobre o ex-presidente Juscelino Kubitschek, informou aos jornalistas que a prisão de Nicolau Schueri fora determinada pelo coronel Ferdinando. Dessa aventura, ficou uma carta de Dona Norma a Riane. Veja o que ela escreveu. Apesar da tristeza que estamos passando, eu acho que você ficou satisfeito porque hoje você vai ter a oportunidade de abraçar os nossos filhos. Querido, é mais uma graça de Deus que recebemos e os nossos bons amigos que nos ajudam para poder proporcionar um pouco de alegria neste lindo dia que é o seu aniversário. Querido, não sei por que você está sofrendo tanto assim, porque sempre foste um bom filho, ótimo esposo e pai. Querido, vou embora hoje. O meu desejo era de ir só quando você fosse, mas sabe da minha responsabilidade que me espera em nosso querido lar. Mas de lá mesmo
não deixarei de te olhar. Tenho fé em Deus de que nada há de te faltar, a não ser a liberdade, mas também espero que não há de demorar. Já estamos chegando ao fim da luta. Desejo de toda mulher que se casa, Dona Norma sonhava celebrar e ter um álbum de retratos do casamento. Isso não foi possível no casamento porque não tinham dinheiro. Desejo que havia sido adiado para as tão sonhadas bodas de prata. Riane estava preso no 2º Batalhão da Polícia Militar em Juiz de Fora. A cerimônia foi permitida. Riane estava bem debilitado, mas estava feliz. Era a oportunidade de rever Dona Norma, filhos, parentes e amigos. Do lado de fora, centenas de pessoas, amigos, conhecidos, operários, muitos operários. Na quadra de esportes do batalhão, tudo pronto, mas nada acontecia. Nada de celebração, nada de padrinhos, nem missa. A preocupação. E se aquele pessoal todo decidisse levar Riane embora? Não teria como impedir. Finalmente, a cerimônia foi realizada sob uma das traves do ginásio. Foi montado o altar com as presenças de Dona Norma e dos filhos. E mais ninguém. Rubem Smith Riane conta como foi. Eu me lembro bem. E o comandante desse batalhão era primo da minha mãe. Poderia-se pensar assim, bem, vai ter um pouco mais de tolerância, um pouco mais de entendimento. Mas foi exatamente o contrário, né? Se não fossem os soldados, os cabos, os sargentos que nos conheciam bem, que o batalhão era no nosso bairro, todos moravam próximos, né? Os filhos deles brincavam conosco, então eles nos conheciam bem o papai. Então isso não deixou que essa intolerância desse comandante chegasse tanto às vias de fato. Era só uma missa. Tudo foi acertado. Nós fomos e mais a população. Mas o comandante interrompeu com o terrorismo e baderna e, por medo, não permitiu que entrassem. Em setembro de 1991, finalmente Dona Norma, já bastante doente, conseguiu seu álbum de retratos de casamento, após a celebração de suas bodas de ouro. 6 meses depois, em março de 1992, morreu Dona Norma. Riane passou a se dedicar mais à família, em especial aos netos, e a cuidar de um processo depressivo que o acompanhava há cerca de 10 anos. Em julho de 2020, há pouco menos de 90 dias de completar 100 anos, Riane foi diagnosticado com Covid. Ficou internado por 7 dias e, mais uma vez, venceu e pôde celebrar seu centenário com a família. Mesmo num mundo dominado pela pandemia, Riane recebeu muitas homenagens, mas aqui destaco 2. De 2 mulheres guerreiras que ao longo de suas vidas superaram todo tipo de obstáculos. Querido deputado Clovis Smith Riane, querido líder Riane, querido grande brasileiro, querido de todos nós, nesse seu aniversário eu estou passando por aqui para falar da minha admiração e da condição de tê-lo como exemplo. Um exemplo de lutador, um exemplo de político que certamente integra de uma forma destacada e brilhante a história do Brasil no século XX, mas especialmente para nós, aqui do Juiz de Fora, da Zona da Mata, de Minas Gerais, representa muito, pela sua luta sempre a favor do progresso do Juiz de Fora, presente na história da nossa universidade, presente na história da cidade, presente na luta dos trabalhadores. Por isso eu também quero dizer a você, eu também estou presente, Riane. Um grande abraço de parabéns para você. Chegar aos 100 anos é um privilégio. Poucos chegam aos 100 anos com uma história de vida tão comprometida com a luta pela democracia. Por isso, fiz questão de me juntar
aos familiares, aos amigos e aos admiradores do nosso querido Clodesmith Riani, para festejar, parabenizar e desejar felicidades a esse brasileiro.